Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as suas palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Cantemos juntos. As nações de Toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Irmãos e irmãs, em Cristo, estamos ainda no tempo do Natal. É um tempo litúrgico, breve, mas muito denso de significados, porque ele é o alicerce de todo o plano salvífico de Deus, que pelo mistério da encarnação, pela vinda de Jesus ao mundo, se desenvolve. É a manifestação plena do amor de Deus. Então são liturgias simples, mas cheias de significados para nutrir a nossa fé. Quero acolher a todos que aqui estão, mas também os irmãos que acessam nossas redes sociais através do YouTube e Facebook. Muito importante, somos muitos, é verdade, que nós compartilhemos o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. E essa palavra hoje, continuamos com a primeira leitura da carta de São João. São João, o apóstolo, o mais jovem apóstolo de Jesus,
pode-se dizer, é um teólogo, porque o seu evangelho, na verdade, é uma reflexão profunda da missão, da obra de Jesus. Mas na carta, ele expõe o seu próprio coração. Aquilo que ele escreve em sua carta é expressão da sua experiência do amor de Deus. Ele é precisamente aquele que recosta a cabeça no ombro, podemos dizer no peito, no coração de Jesus. E assim a Escritura usa para mostrar a proximidade, a intimidade que ele tem com o Senhor. E ele nos fala com muita propriedade do amor de Deus e do significado desse amor, que nós chamamos amor cristão. Podemos meditar sobre o amor cristão a partir de 3 relações: o amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com os irmãos. O amor a Deus e o amor aos irmãos estão intimamente ligados, nos afirma o apóstolo. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Mas o verdadeiro amor a Deus manifesta-se no amor aos irmãos. Como diz o apóstolo, com palavras fortes e contundentes, ele nos diz assim: aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O amor cristão tem a sua origem em Deus, porque Ele nos amou primeiro, como verdadeiros filhos. E de fato, em Cristo, Ele nos adotou a todos, não apenas como uma formalidade, mas de fato, Ele manifesta esse amor e nos trata como filhos verdadeiramente. Pertence-nos agora corresponder ao amor e gerar amor. Não foi o homem que alcançou a Deus com seu amor, mas o contrário. Foi precisamente o que celebramos no Natal. Deus tomou a iniciativa e Ele veio ao mundo. Ele veio a esse mundo. Um Deus tão grande se faz tão pequeno, tão rico se faz tão pobre, e tão poderoso se faz tão indefeso, precisamente para se aproximar de nós, para estar em nosso meio. E é esse o início desse mistério. Um mistério que só é possível acolher e experimentar a partir da experiência do amor, a experiência do amor de Deus. É essa experiência que narra o apóstolo São João. Ele fala a partir da experiência que ele tem desse amor que foi manifestado em Cristo. E Cristo continua a manifestar esse amor. Acima de tudo, é um mistério de amor. Para nós, muitas vezes, incompreensível, porque estamos impregnados do espírito do mundo, que precisamente prega o contrário, deturpa os conceitos. O que para Deus é amor, para o mundo é uma loucura. Basta olhar aquilo que São Paulo diz sobre o mistério da cruz. Aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Porque a cruz não é a apologia ao sofrimento, a apologia, não é nada disso. A cruz é simplesmente um sinal eloquente de que o amor
não tem medidas, não tem limites. E Deus assume isso quando oferece o seu próprio Filho, pela salvação de todos. E é precisamente aí que Ele nos resgata. Por isso que para nós a cruz jamais pode ser vista apenas como um instrumento que nos faz ver a dor e o sofrimento. Não, a cruz evoca o amor, o mistério. É tanto que do alto da cruz, do coração transpassado, é o que nós celebramos na primeira sexta-feira, por exemplo, amanhã, do Sagrado Coração de Jesus. Do coração transpassado brota o manancial da misericórdia. E o que é a misericórdia? Às vezes é uma palavra tão grande, na verdade a misericórdia é simplesmente a maneira como Deus ama. Incondicional. Deus não nos ama porque nós o amamos. Deus nos ama porque Ele amou. Deus não faz o que faz por nós porque nós mereçamos. Deus faz tudo o que faz porque Ele nos ama. E a salvação é nesse sentido um dom gratuito que nos já foi dado. E o que precisamos então? Apenas corresponder, nos deixar envolver, impregnar, não pelo Espírito do mundo, mas pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. E é nesse sentido que o ser humano é mais tentado. O demônio é muito ágil e ardiloso, e ele usa de tudo isso para atrair, para confundir. É tanto que a obra de Satanás é sempre gerar confusão, para poder enganar. E muitas vezes podemos ser facilmente enganados até pelos próprios sentimentos, porque o inimigo nos convence de que nós temos a razão, e quem tem a razão nunca se reconcilia. Na verdade, só quem tem razão é Deus. E Ele nos amou primeiro e nos dá o exemplo de como devemos agir em relação ao outro. Daí, essa tríplice relação do amor. O amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com o próximo. E se Deus está em nós, e de fato está, então quando nós amamos o próximo, na verdade nós amamos a Deus que está nele. Isso não é mediocridade ou ter sangue de barata, como muitos dizem. Como é que eu vou perdoar alguém que me fez o mal? Você não está dando a razão para a pessoa que te fez o mal. Não. O mal que ela fez, ela vai responder por ele. Mas o Senhor está te dando uma oportunidade de libertar-se daquele mal que foi feito contra ti. Não te preocupes com a justiça, porque Deus agirá. Deus é justo. A justiça é de Deus. Quando o Senhor vem e diz: eu vim proclamar o ano da graça do Senhor, Jesus mudou a palavra. Na verdade, a palavra falava do ano da vingança. E Jesus muda. De ano de vingança, Ele transforma em ano da graça. Ou seja, aquilo que dizia a lei antiga, quer dizer, fazes pelo teu irmão conforme ele fez contigo. Jesus muda. Não faças para o teu irmão aquilo que ele faz contigo.
Simplesmente ame, porque você não vai dar ao outro o que você não tem. Você tem ódio? Se você não tem ódio, você não pode dar ódio para o outro. Você vai agir conforme. E se eu me rebaixo ao ponto de me trocar pela grosseria do outro, então eu não tenho razão alguma, eu sou igual, ou até pior, porque isso despertou em mim um desejo de vingança. E o desejo de vingança é algo que vai impregnando e vai contaminando a alma. Então o Senhor, quando propõe o perdão é um caminho de libertação. Não é que o outro tem razão e que eu sou bobo ao perdoar, não. Eu estou perdoando porque eu estou me libertando dessa ofensa. Quer dizer, cada um vai responder por aquilo que semeou. Então você semeia trigo, você vai colher trigo. Agora, quem semeou o joio, vai colher o joio. E não queira, nosso Senhor nos ensina isso em outras palavras, nunca queira se igualar com o mal. O Senhor inclusive diz, não enfrenteis quem é malvado. Ou seja, é para ter medo do malvado? Não. Não é não enfrentar o malvado com as armas dele. E como então devemos fazer? Devemos ser aquilo que somos. E se somos de Deus, então devemos agir dessa forma. Isso parece complicado diante da mentalidade que é incutida dentro da gente. E o perdão não é coisa para fracos, pelo contrário. O perdão é a atitude de um espírito muito evoluído, muito elevado, que se coloca muito, muito acima de uma situação desumana, podemos dizer assim. Então, nesse aspecto que ele fala desse amor de Deus, e é no amor de Deus que a gente tem que se espelhar. Não é naquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Porque se fosse assim, nós jamais teríamos razões para fazer o bem. E fazer o bem, faz. Nunca queira fazer o mal. Sempre faça o bem que você pode fazer. Não importa se alguém vai te agradecer ou não. É realmente, humanamente falando, muitas vezes podemos até esperar uma retribuição ou um agradecimento. Mas é difícil e o ser humano é complicado. Por isso que Deus, o próprio Jesus nos diz, faça o bem que você pode fazer por Deus, por amor a Ele. Espere uma recompensa sempre do alto, porque o bem que você faz, ele nunca passará em branco. E é muito melhor você receber a recompensa do céu do que da terra. Então, não é porque nós fizemos um bem e alguém foi ingrato, que nós vamos deixar de fazer o bem que podemos. Isso seria a gente se nivelar pelo que as pessoas têm de pior. Mas nós devemos buscar sempre as coisas do alto. Se nós queremos nos nivelar, tem que ser por aquilo que é bom, que é elevado, não por aquilo, porque senão nós vamos nos contaminar e o prejuízo será imenso. Então, nesse aspecto, que essa palavra nos faz refletir dessa forma. Só a fé e o amor, nascidos da filiação divina, permitem ao cristão vencer tudo quanto se opõe a Cristo e aos seus mandamentos. E concluindo,
fazendo uma referência explícita a esse evangelho, eu já destaquei o que Jesus mudou. A lei judaica, inclusive, daí vem os jubileus, o jubileu que eles celebravam a cada 50 anos. E eles falavam do ano da vingança. Jesus diz, não é ano da vingança, é ano da graça. É ano da graça. E o que ele nos propõe como caminho é precisamente esse. E esse é o caminho que, de fato, nos faz transcender, já no meio de uma realidade tão difícil, nos faz transcender e já experimentar aqui essa graça que é a experiência do amor, inclusive do amor esponsal. E é essa a maior de todas as experiências que podemos fazer em nossa fé. Apesar da minha pequenez, da minha fragilidade, o amor que Deus me tem é imenso. Eu jamais mereceria. E Ele faz isso por quê? Porque Ele é bom. E quem é bom só pode dar o que é bom e o bem. É por essa lógica que nós temos que partir. Mas tem tanta maldade. Mas não queira estar no lugar dos maus. Não queira. E nem assumir as atitudes deles, lutar com as armas deles. Quando Jesus diz, não enfrenteis quem é malvado, é para que não lutemos com as armas deles, mas nós lutemos com as armas da fé, da luz. E as armas da fé, da luz sempre vencem. O amor sempre vencerá. Pode muitas vezes parecer o contrário, porque nós só conseguimos ver pelos olhos da carne, só conseguimos enxergar o que é externo. Nós não somos capazes de ver o que está dentro das pessoas. Alguns místicos especiais tinham esse dom de ver por trás, por dentro, a alma. Por isso, muitas vezes temos uma impressão equivocada de que realmente não vale a pena fazer o bem ou não vale a pena ser bom. Não vale a pena é ser mal. Ser bom é ser de Deus, e nós fomos criados por Deus para ser bom e para fazer o bem, consequentemente. E é isso que torna uma alma livre. E é uma liberdade interior, que nem as grades de uma cadeia conseguem oprimir. Basta ver os textos maravilhosos que São Paulo escreveu atrás das grades, porque para ele era uma honra ser perseguido, ser açoitado por causa do nome de Jesus. E ele nos transmite paz e esperança, mesmo existencialmente vivendo uma situação tão adversa. Isso mostra verdadeiramente que a experiência do amor de Deus nos faz livres. É muito difícil falar sobre isso com palavras, porque as palavras são tão falhas para expressar tudo aquilo que Deus manifesta com um gesto. Aliás, a coisa mais importante, com isso eu concluo, que nós podemos fazer ao ler o Evangelho, é mais do que a letra é importante, naturalmente que é, mais do que a letra é olhar os gestos de Jesus. Ele faz coisas que não tem palavras que consigam expressar. É esse gesto, é essa experiência do amor de Deus que o apóstolo
escreve a partir da experiência dele. Como ele foi alcançado, porque eu falei ontem, ele não era esse santinho que a gente pensa, os apóstolos eram. Não, eles eram homens com muitos defeitos, com fraquezas, tinham medo, mas ele foi sendo transformado, ele foi sendo alcançado de dentro para fora, a ponto de chegar a ter a força que tem diante de tão grandes adversidades. Então, um pouco isso, para que essa palavra também hoje, ela nos exorte a uma atitude de confiança, apesar de todas as adversidades, como nós víamos ontem, a tempestade foi acalmada pela presença de Jesus. Ou seja, diante daquilo que foge totalmente do nosso alcance, confiar em Deus é loucura ou é apenas uma válvula de escape? Não, confiar em Deus, esperar em Deus, é a certeza de que Ele nunca nos deixará e Ele nunca falhará como nunca falhou. Deus não falhou. Mas e tudo que acontece no mundo? Tudo que acontece no mundo é consequência da liberdade que Ele deu ao ser humano, como expressão do seu amor por nós. Então, confiemos em Deus e peçamos a sua graça, que os tempos difíceis sejam tempos de crescimento, porque o deserto, na verdade, é o lugar do crescimento, da superação, do fortalecimento. Que não seja o contrário, que não seja tempo do desânimo, do medo, do pânico, mas aproveitar a adversidade para se tornar mais forte. Amém. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei só pra te amar, amar-te, amar-te, Amar-te e dar a vida só por ti. com minhas forças, Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Oremos na força dessa palavra. Peçamos esta graça, a graça